eventualmente vou te perguntar uma coisa ou outra e te pedir para fazer umas contas também, porque ninguém aprende só vendo, né? A gente tem que pôr a mão na massa. Uhum. E depois que a gente terminar essa questão, a gente vai ver um pouco da teoria de reta, Tá. porque reta é a matéria mais importante da matemática, tem que saber tudo. Uhum. Tá uma rabisqueira ali na outra, então não vai dar para ajudar na outra, não. Uhum. Agora vamos nessa aqui. Beleza, y é igual a 2x. Quando você vê uma equação que segue essa lógica, você tem que ter certeza que você está falando da equação de uma reta, beleza? Então, Uhum. viu essa lógica? É reta. Então, eu olho para isso aqui e sei que é uma reta, né? Eu olho para essa aqui de cima, a y igual a 2x, e sei que é uma reta. Veja, primeiro, nem todo gráfico na matemática necessariamente é uma reta. Poderia ser uma parábola, poderia ser uma oscilação, poderia ser um Uhum. exponencial, poderia ser um logaritmo, mas é uma reta. Só que você pode estar pensando, tá, isso é um pouco diferente disso, de fato. Mas é porque Uhum. nós temos valores específicos de A e de B, né? O que realmente define que é uma reta é o x. Porque o x, veja, ele não está elevado ao quadrado, não está dentro de uma raiz, não está dentro do exponencial, de um seno, de um logaritmo. Ele é simplesmente Uhum. um x, sozinho. Então, quando você tem uma situação como essa, você está falando de uma função linear, você está falando de algo que gera uma reta. Beleza? Tudo bem até aí? Sim. Aham. Tá. Então, feito isso, nós temos que fazer algumas identificações. Estamos falando da primeira questão, F1. Quando a gente olha para essa função, para ajudar o desenho, ajudar a interpretação de qual dessas é a resposta certa, você tem que entender para que serve cada uma das coisas na função. Ou seja, para que serve o A e para que serve o B. Para que serve o declive e para que serve a interseção. Já expliquei. Esse cara tem a ver com a inclinação da reta. Esse cara Uhum. aqui tem a ver com a interceptação no eixo Y. Uhum. Muito bem. Agora, quando a gente olha para essa funçãozinha, então a gente faz a identificação. Quem é o A? O A é o 2. Sim. Porque o A é sempre o número que multiplica o X, ok? Uhum. Quem é o B da questão 1, então? Deixa eu escrever de vermelhinho aqui. Quem é o B? Quem é a interseção com o eixo Y dela? Eu não vejo nenhum número aqui, né? Não tem Então, nada aqui. significa que é o 0, certo? Uhum. Pronto. Então, nós temos aí já a nossa resposta. Ou melhor, nós temos aqui alguma interpretação da nossa resposta. A igual a 2, B igual a 0. Agora, para responder, né, nós temos que olhar no gráfico, nesse monte de reta desenhada, e pensar qual delas representa F1. Né? Veja, nós precisamos de uma reta que intersecione o eixo Y no zero, porque essa é a interpretação do B. Eu vou escrever aqui, porque eu falei umas 5 vezes já, mas eu acho que escrito depois tu pode estudar, né? Vai ficar mais fácil. Vamos lá. O B. B. A gente chama ele de interseção. No Brasil, a gente chama de coeficiente linear. Então, dependendo de onde tu for estudar, né? Tô dando os nomes aí. Uhum. É o valor de y, onde a reta cruza o eixo y. Então, no nosso caso, é o zero. Portanto, eu tenho que agora olhar para os gráficos e observar quais são as retas que cruzam o zero. E eu consigo observar duas. Só essa aqui e essa. São as duas únicas retas de toda essa figura que cruzam o y igual a zero. Você pode estar se perguntando, tá, professor, mas onde é o y igual a zero? Bem, vamos fazer uma contagem regressiva aqui. Ó. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Certo? Uhum. Como estamos falando do eixo y, significa que aqui é o y igual a zero. Tudo bem? Entendido? Uhum. Sim. Então, tá bom. Portanto, essas duas retas cruzam no y igual a zero. Maravilha. Bem, qual das duas, então, né? Ou é a reta D, ou é a reta E. Se fosse para você chutar, qual você chutaria? Pera. O é. Chutou errado. Bem, a nossa reta aqui, o nosso valor de A em específico, como eu falei, ele tem a ver com a inclinação.
Mas ele tem um elemento muito interessante já de cara, que faz tu ter certeza que não é a E, que é o seguinte. Toda vez que o A ele é positivo, veja, o 2 é um número positivo, certo? Toda vez Uhum. que o A, porque, por exemplo, nós poderíamos ter um número negativo, como esse aqui, né? São Uhum. situações onde o A é negativo. Mas aqui o nosso A é positivo, é o número 2. Toda vez que você tem um A positivo, uma inclinação positiva, significa que a sua reta é inclinada positivamente. O que, que seria isso? Seria ela ser inclinada desse jeito, Uhum. percebeu? Essa aqui é Uhum. uma reta inclinada negativamente, ela está ladeira abaixo, certo? Uhum. Portanto, a única opção que é a resposta certa, sem maiores delongas, é a resposta D, beleza? Uhum. Entendido os motivos? Sim. Veja que em nenhum momento a gente observou o porquê exatamente de ser 2. A gente só observou a questão do zero. Mas eu vou te explicar de qual forma a gente consegue ver rapidamente, quando tem um gráfico, o valor do A dessa reta. Nos Estados Unidos eles chamam isso de rise over run. É bem fácil quando tu pensa em rise, que é crescer, subir, e run, que é correr, né? Ou seja, horizontal. Uhum. Rise over run significa subir sobre descer. É que em português fica meio estranho, né? Uhum. Mas perceba, se você olhar a nossa reta aqui, que eu falei que é a resposta certa, nós podemos pegar, por exemplo, dois pontos dela. Vamos pegar esse ponto, dois pontos bonitinhos aqui. Vamos pegar esse e esse aqui, tá bom? Agora vamos ver Uhum. o rise, ou seja, o crescimento aqui. Quantos quadradinhos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Uhum. Agora vamos ver o run, ou seja, a corrida. Vamos ver quantos quadradinhos tem? Um, dois, três. Certo, rise over run. Divisão, né? Over, divisão. Então, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3, tu sabe que dá 2. Então, é Uhum. uma forma rápida, bem direta, bem visual, simples de observar quem é a inclinação. A inclinação é 2, porque se eu pegar esta lógica aqui de crescimento e corrida e fazer a divisão desses valores, você encontra a resposta, beleza? Uhum. Muito bem. Você poderia pegar qualquer outros pontos para fazer isso, tá? Você poderia pegar, por exemplo, esse ponto e esse ponto. Fazendo rise dá 2, fazendo run dá 1, 2 dividido por 1 também dá 2. Poderia pegar esse e esse, olha só. Rise 4, run 2. 4 dividido por 2 também dá 2. Sempre funciona, viu? Uhum. Eu acho que está bem entendido, né? Vamos Sim, fazer. entendi. Oi, alguma dúvida é só falar, beleza? Uhum. Vamos fazer agora outra aqui. Muito bem. Ahn, y igual a menos 2x mais 4. Olha só, dessa vez nós temos valores diferentes, né? Eu só quero completar uma coisa aqui, quero completar essa escrita que eu estava fazendo, muito interessante para você estudar depois. Eu vou escrever agora o A. O A é a inclinação, como eu falei para você. É um valor associado a como a reta está inclinada. Normalmente, usamos o rise over run, ou seja, fazemos a divisão da altura de um ponto pela horizontal desse ponto. Beleza? Uhum. A gente acabou de fazer, certo? Sim. Muito bem. Então agora vamos para a F2. A nossa retinha F2 é a y igual a menos 2x mais 4. Então agora eu tenho uma missão para você. Pode tomar o tempo que você quiser para fazer isso. Eu quero que você me diga, tal qual eu fiz aqui nessa, Uhum. quem é o A e quem é o B dessa azul, beleza? Quando você me dizer quem é o A e quem é o B, a gente continua. O A é o -2 Certo? e o B é o 4. Perfeito. Não é difícil, né? Então você Não. acabou de perceber que a interseção é o 4 e a inclinação é o menos 2. Ou seja, a gente vai ter que procurar uma reta que cruza o eixo Y no 4, ok? Uhum. E aí, será que você consegue verificar quais são as possibilidades? Tem bastante retas que cruzam no 4, né? O Uhum. 4 está aqui, olha só. Um, dois, três, 4. Tem um monte de retas cruzando no 4. Tem essa, tem essa, tem essa.
certo? Sim. Agora, qual delas é a certa? Note que você tem uma inclinação negativa, né? Sim. Concorda comigo? Uhum. Então você está procurando uma reta que vai ladeira abaixo. Qual das retas vai ladeira abaixo? A B, a C ou a A? Eu chutaria o C, né? C vai ladeira abaixo. Eu tô vendo C crescer. Hum. Mas como é que eu sei que ele tá crescendo ou se ele tá descendo? Tipo, Isso é crescer, isso é descer. Descer vai para baixo, crescer vai para cima. hum, Sempre pensando para a direita, né? Para uhum, frente. Então, essa aqui está bem, crescendo para frente, essa aqui está caindo, né? Se você for, imagina você aqui, né? Você vai ter ladeira acima nessa reta. Aqui você vai estar ladeira abaixo, certo? mais ou menos. Sério? Então não sei mais como explicar, tá? Mais Não, porque, explicado que tipo, isso, ele impossível. tá passando pelo meio. Então, tipo, metade dele tá indo pra cima, metade tá indo pra baixo. Não, a reta vai toda numa direção só. Essa reta vai toda para baixo, essa reta vai toda para cima. Tá. Sim ou não? Ou tu, Uhum, se estivesse em cima dessa reta aqui, você em algum momento iria para cima. Eu tô vendo só esse bonequinho para baixo, escorregando, certo? tá. Então, qual das retas aqui vai só para baixo? A reta C, a reta B ou a A? Bem, então. A B, exatamente. A B vai só para baixo. Se eu colocar um boneco aqui, ele vai escorregando. Uhum, Muito bem. Então, por isso que a resposta aqui não é C, a resposta aqui é B. De novo, a gente nem precisou se preocupar muito com a interpretação do que seria o 2, só com a uhum, questão do sinal. Mas, de novo, se eu for pensar em Rise Over Run, né, eu vou ter de novo 2, olha só. Por exemplo, eu posso pegar esse ponto da reta B e esse ponto da reta B, 2 dividido por um dá 2. Só que como é uma reta decrescente, menos 2. Qualquer outros uhum. dois pontos que eu pegasse, mesma coisa. 4 dividido por 2 dá 2. Muito bem. Agora vamos para a F3. Você começou o ensino secundário na Europa agora? Uhum, Ou seja, você estava no Brasil ano passado, fazendo o ensino normal no Brasil. sim. De modo geral, o pessoal aí na Europa cobra muito, né? Eu sei porque eu tenho um monte de aluno europeu, principalmente de Portugal. Uhum, Eles não voltam muito às matérias, né, que vocês já deveriam saber. Por exemplo, retas é uma coisa que eles aí na Europa veem no nono ano. No Brasil também, a gente vê no nono ano. Só que o uhum, pessoal não dá muita bola, né? uhum, Então tem que ficar esperto. Y igual a 4. Bem, agora essa equação ela é meio estranha, porque ela não apresenta o x, né? uhum, O valor do y é sempre 4. Então, o que que a gente tem que interpretar aqui? A gente vai ter que interpretar nesse caso que o a é zero. Por quê? Porque eu não vejo o x. Então significa que, de uma forma bem estranha, está rolando aqui 0 vezes x mais 4, né? Quando ele escreve y igual a 4, dessa forma, é a uhum, mesma coisa, é a exata mesma coisa que escrever y igual a 0 vezes x mais 4. Porque eu tenho certeza que você sabe que 0 vezes qualquer coisa é zero, certo? uhum, Então, desaparece. A gente não costuma colocar zero em equações. uhum, E o 4, então, ele acaba sendo, né, o carinha sozinho, ou seja, a interseção, o B. uhum, Então, o A é zero, o B é 4. Portanto, nós precisamos de uma reta de novo que passa pelo 4. Uma delas a gente já sabe que não é, né, a B. Então, ou seria a D, ou seria a... Opa, a D não. Ou seria a C, ou seria a A. Porque uhum, ambas passam pelo Y igual a 4, esse pontinho. Mas sim. nesse caso, você tem que reparar uma coisa curiosa. Não temos x aqui, temos apenas o número 4.
Ou seja, independente do que eu fazer com essa verde aqui, a resposta do y é 4, vai ser sempre 4. Porque não tem x para mudar, né? Pensa comigo. Se eu colocar o número 1 aqui, nessa equação azul, vai ficar menos 2 vezes 1 mais 4, que dá 2. Se eu colocar o número 2, vai ficar menos 4 mais 4, que dá 0. Se eu colocar o número 3, vai ficar menos 6 mais 4, que dá menos 2. E assim vai, certo? Uhum. Ou seja, eu altero o valor do x, altera-se automaticamente o valor do y. Portanto, para diferentes valores de x, eu tenho diferentes valores de y. É o que eu espero numa reta. Por exemplo, vamos falar dessa reta D aqui. Nesse ponto da reta D, o x é 2, o y é 4. Nesse ponto, o x é 1, o y é 2. Nesse ponto, 0, 0. Nesse ponto, menos 1 para x, menos 2 para y. E assim vai. Diferentes valores de x te dão diferentes valores de y. Isso é uma função. O valor do y está em função do valor de x. Uhum. Agora, no caso da reta verde, eu vou até já pintar as retas aqui de determinadas cores, para que a gente não perca tempo pensando em retas que já foram trabalhadas. Quem é a nossa reta verde, né? A nossa reta verde é uma reta que nunca muda o valor. Para qualquer valor de x que eu pensar, a resposta vai ter que ser 4. Porque y é igual a 4 e acabou. Não tem mais nada para fazer aqui. Não tem mais conta. Não tem mais nada com x aqui. Ah, mas tu colocou o x aqui. Ah, mas tá vezes zero, né? Vezes zero, a resposta vai ser sempre zero. Uhum. Portanto, vai ser sempre y igual a 4, o gráfico dessa função. Onde aqui que eu tenho sempre y igual a 4? Nessa reta. Sim. Independente do valor de x que eu pense, o y é 4. Ó, 4, 4, 4, 4, 4. Tá sempre batendo no 4, né? Uhum. Então, por isso que a resposta da 3 ali é A. Beleza? Uhum. Muito bem. Isso aqui é França ou é Alemanha? O que é? Freud. É o quê? É francês. Ah, francês, tá bom. Certo, então significa que a 3 é a A. Muito bem. Agora, vamos para a próxima. F4, 2x mais 4. Bem, agora eu acho que você já pode pensar um pouco, tá? Eu costumo mandar as questões que eu estou fazendo no WhatsApp dos alunos para que eles olhem e pensem com mais calma sobre o que deve ser feito, etc. Mas, como eu não tenho o teu WhatsApp, e dá para enxergar bem ainda, não está muito Uhum. pequeno, eu gostaria que você tentasse fazer a 4, né? Observe quem é o valor do A, observe quem é o valor do B, né? Faça a mesma lógica que eu estou fazendo em todos os problemas, né, menina? Uhum. Eu identifico quem é o A, depois eu identifico quem é o B, e procuro primeiro a característica do B no desenho, né? Onde a reta cruza o valor do B. Beleza? Uhum. Então, você agora trate de fazer isto para 4, e quando você tiver uma resposta que você acha certa, você me fala, beleza? Não tenha pressa, pense para ter bastante convicção na sua resposta. Eu imagino que seja o C. Imaginou certo, isso mesmo. Porque o C passa no y igual a 4, junto com aquelas outras retas, né? Uhum. E o C é uma reta crescente, certo? Se a gente tem um bonequinho indo para frente, você sempre tem que pensar no bonequinho indo para frente, para a direita. Uhum. Esse bonequinho ficaria subindo a ladeira, não é mesmo? Eu só não entendi por que que é 2x e não menos 2x, já que ele tá atrás. Crescendo, crescendo. Isso aqui é crescente. Hum. Isso aqui é crescente, ó. Crescente, indo para frente, crescente. Isso aqui está decrescente, indo para baixo. Aqui está indo para cima, aqui está indo para baixo. Isso é crescente, isso é decrescente. Certo? Sim, sim. Ele não está indo para baixo, ele está indo para frente, porque a gente pensa para a direita. Olha só o sentido aqui. Certo? Então, ele está Uhum. indo para frente. Para frente, esse bonequinho, se eu colocar o bonequinho aqui, ele vai ter que subir. Certo? Ah, tá, sim, entendi. Para frente. Então, crescente. Beleza? Uhum.
Pronto, então significa que aqui a resposta é C. Então, né, deu boa na última, só sobrou a E para ser a última. Agora vamos identificar por que que a E é a última. Quem é o B aqui? Ou seja, quem é o número B? O número B foi ruim, mas você sacou a ideia, né? Quem é a interseção nessa função aqui, nessa equação? Saberia me dizer o número dela? Aconteceu algo parecido na A, né? Nós não vemos o B aqui, certo? Uhum. Daí eu falei isso sobre o B. Quem seria o Uhum. B, então, aqui na F5? Seria o zero. Também, porque eu não vejo ele, exatamente. Uhum. E o A seria o menos 0,5, certo? Sim. Ou seja, decrescente, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Beleza? Uhum. Ótimo. Maravilha. Então, tá aí. Feito o nosso problema 1. Eu acho que vale a pena a gente fazer o seguinte. Vamos tentar entender a rabisqueira do outro problema. E, baseado nisso, a gente entende pelo menos o que o professor colocou como resposta certa lá. E Uhum. depois eu posso tentar fazer as questões lá de física e química, né? Porque eu vi que tem questão de física também na listinha. Uhum. Anyway, vamos ver este problema aqui. Também é de retas. Só que aqui ele te dá a reta, pede para você escrever pontos e depois pede para você fazer o gráfico. Essa questão foi você que tentou fazer? Então, o que está em vermelho foi a professora que rabiscou. Uhum. E o que está em lápis, já tem alguns pontos que estão certos em lápis, que estão com essas bolinhas, e ela passou a caneta por cima. E só tem essa curva aí, entre, tipo, um V ali, que deu errado. Tipo, não tá Que certo. foi que você fez, né? Essa prova é Sim. sua, certo? Uhum. Beleza. Então tá bom. Bem, o que eu tinha que fazer aqui? Nessa primeira parece que você fez certo. Você pegou os valores que estavam sendo apresentados de x, jogou na função e obteve Uhum. a resposta. Perfeito. Aqui tá tudo certo. Na hora de fazer o gráfico que você errou. Vamos Uhum. colocar cada um desses pontos aqui. Esse ponto vai ser o pontinho azul. Você parece que não lembra como colocar pontos num plano cartesiano. Vamos lá, então. Menos um e 2. Bem, onde está o menos um para x, né? O eixo x é o eixo horizontal. Então, o menos um está aqui, certo? Sim. Portanto, para colocar o ponto, eu costumo, né, quando eu vou ensinar, fazer isso aqui, ó. Uma reta pontilhada no x, uma reta pontilhada vertical no valor do x associado aqui à questão, certo? Menos um. Fiz Uhum. uma reta vertical no menos um, beleza? Sim. Agora eu vou fazer uma reta horizontal no y igual a 2. Onde está o y igual a 2? Está aqui, ó. Então vamos fazer uma reta horizontal pontilhada nele. Agora eu procuro a interseção. A interseção está aqui, tá vendo? Uhum. Então pronto, esse é o ponto. Menos um para x, 2 para y. Beleza? Sim. Só isso. Então, essa é a minha dica. Ainda que você está aprendendo, né? Faça essas retas pontilhadas que dá tudo certo. Fica bem fácil. Vamos Uhum. fazer o mesmo para o outro ponto aqui. X igual a zero, y igual a 3. Vamos primeiro encontrar o x igual a zero. X está aqui. 3, 2, 1, 0. Ah, então o zero fica exatamente no eixo y. Beleza? Uhum. Sim. Então vamos colocar os pontilhados aqui no zero. Tá aí. Agora, quem é o y associado? 3. Então vamos procurar o 3. O 3 está aqui, ó. Y3 está aqui. Então vamos colocar a retinha pontilhada no 3. Ó, onde está a interseção? Está aqui. Pronto. Dois pontos formam uma reta. A única coisa que você precisa agora para achar a reta é juntar os dois pontos. Beleza? Uhum. Sim. Não precisa fazer os outros, tá? Dois pontos é suficiente. Uhum. Entendi. Entendido? Sim. Se está entendido, eu agora vou pedir para que você tente fazer a G. Você pode fazer num papel e quando você terminar, você me manda uma foto. Beleza? Peraí.
Para fazer a G, primeiro você vai ter que corrigir seu erro aqui, né, desses númerozinhos. Você achou errado. Então, você vai pegar os valores de x e jogar na função, né? Vai encontrar o y, depois você vai pegar outro valor, vai encontrar outro y, vai pegar outro valor, vai encontrar outro y, e assim vai. Quando você tiver todos esses y, você consegue construir a sua reta. Pode se basear na mesma ideia que eu fiz. Claro que você vai pegar uma régua, vai fazer um gráfico bem grande no seu caderno, beleza? Um plano cartesiano bem grande. Uhum. E daí, quando tiver bem bonitinha a reta, você me fala, nada de colada sua professora, tá? Tá. Tenta fazer, aí se errar, errou, não tem problema. É que nem quando a gente vai no médico. Quando a gente vai no médico, é bom que esteja doendo as coisas para o médico saber o problema. Aqui é a mesma Uhum. coisa, beleza? Você erra e eu entendo o que você não está entendendo. Enquanto isso, eu vou pegar uma garrafa de água, já volto. Tá. Qualquer coisa, eu tô aqui. Uhum. Mas é importante que você realmente tente fazer sozinho, porque infelizmente na hora da prova eu não vou estar lá para ajudar, certo? Então, Sim. boa sorte aí, se errar, sem problemas. Você disse que se eu fizesse, tipo, os dois primeiros pontos, os outros dois meio que já iriam correta, né? Exatamente. Hum. Porque até agora, tipo, eu encontrei o -2 na linha do Y. Exato. Ao menos 2, você fez um vertical ali no x igual a -2, certo? Que nem eu Uhum. fiz, né? Parecido Sim. ali. É o que eu fiz aqui, né? E, então, Você vai tipo, fazer no -2. pro -2, Uhum. então, calma. Pro -2 do Então X. faça as cruzinhas aí, enquanto os Ah, pontos. -2. Porque assim eu encontro o -2 do Y e o -2 do X. -2 do x? -2 do x, ok, mas qual foi o valor que você obteve quando jogou o -2 aqui no lugar do x? Qual foi o valor de y que você obteve? Eu fiz -2x e peguei o. Calma.
Qual foi o valor que você obteve de y quando você colocou x igual a menos 2? Ah, pera, buguei agora. Calma. Menos 2x. Eu peguei. Não, pera. Fiz besteira, calma. Sem pressa. Peguei mais. Porque, assim, eu tô, tipo, no menos um, aí eu boto menos dois. Aí, tipo, meio que eu encontro Quê? o. Não, 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 não. Tá misturando tudo. Não tem nenhum menos um no primeiro problema. No problema que eu te perguntei. Eu te perguntei qual é o valor de y quando você coloca x igual a menos 2. Não tem menos um aqui. Ah, tá, pera. Menos um. Você vai fazer o seguinte: você vai escrever a sua função e Uhum. no lugar do x você vai colocar o valor que nós estamos estudando aqui, menos 2. Então você apaga o x, coloca menos 2 multiplicando. Vai ficar y igual a menos 2 vezes menos 2 é 4. 4 menos 2 vai dar 2. Pronto. Então a resposta aqui seria 2. Agora você tem que fazer o mesmo para todos os outros valores, entendeu? Uhum. Tá. Beleza. Que nem você fez aqui. Só que a conta é um pouco mais complexa, porque envolve sinal e tudo mais.
Eu tô encontrando zero. Mas a, mas a resposta é zero aqui, tá certo? Ah, o próximo é -4. Menos 4? Uhum, Vamos não? ver, vamos ver. Não, menos 2 o próximo, né? Pera, então eu fiz uma coisa errada, pera. Se você colocar, se você colocar zero no lugar do x, Uhum. vai ficar menos 2 vezes zero, que é zero, certo? Ah, Menos esse 2 aqui fica menos uhum. 2. Entendi, exato, exato. O outro vai dar menos 4. Pronto, agora sim. Uhum. Agora é só você pegar dois pontos que você quiser, pode pegar qualquer dos dois. Qualquer dois pontos, não importa quais tu pegue, vai dar bonitinha a reta, tá? Então pega Uhum. o que tu achar melhor aí. O 2 e o 0? Pegue o ponto que você quiser. Eu peguei os dois primeiros, por que que tu não pega os dois primeiros também? Eu tô botando os pontos aqui rapidinho. Sem pressa, o importante é que você consiga sozinho.
Eu só não entendi o segundo, que tipo é -1 no x e no y é 0. Aí o que tá, tipo, o que eu tá bugando mesmo é porque. Por que que eu boto o ponto no. Porque eu tô botando um ponto no zero. Você não tem que pensar em pontos, você tem que pensar nessas retinhas verticais e horizontais, pontilhadas que eu Uhum, fiz. Você já sim. fez isso? Então, eu fiz todos os pontos, só que é o. Então, é esse aqui de -1 com zero, que eu tô botando no -1 zero. para x, 0 para y. Uhum, Então vamos sim. identificar onde está o -1 para x. Está aqui, Uhum, certo? Esse é o -1 sim. para x. Onde está o 0 para y? 3, 2, 1, 0, certo? Uhum, Então 0 para y é justamente o eixo x. sim. Então o ponto está aqui, Tá, tá, no tá. eixo mesmo, beleza? Uhum. Vai. Te manda por WhatsApp? Pode ser, quero ver se o gráfico está bem desenhado. Te mandei. Let me see. Tá chegando da França ainda, não chegou. Acho que você deve ter mandado para outra pessoa. Não, mandei pelo número que você me mandou. Louco, tá demorando para vir, tá? Não recebi nada. Bem, mais uma confusão nesta aula, né? Vamos fazer o seguinte, vamos... Acredito que você tá certa, tá? Então Quer que vamos agora, tipo, fazer... eu abra a câmera? Não, Vem. isso aí não vai adiantar. Não dá para ver nada pela câmera. Vamos tentar fazer as questões, não de química, mas as de física daquela lista que teu pai ou tu me enviou, sei lá. Aqui, ó. Unidades. Ele está querendo, o problema propõe que a gente converta, né? Converta de quilogramas para gramas, de milímetros para metros, de decímetros cúbicos para metros cúbicos. Então a gente tem que conhecer um pouco dessas medidas para Uhum. entender, né? Uhum. Bem, o que é quilograma, né? Quilograma é uma unidade de massa, e o K em especial, na matemática, nas medidas, significa 1000. Beleza? Você já deve ter visto lá, sei lá, 20K seguidores, 20 mil seguidores, ou algo assim. Uhum. Muito bem. Então, K é 1000. Portanto, esse K ali, ele é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Portanto, se a gente quer passar para gramas, a única coisa que a gente precisa fazer é multiplicar o 0,0118 por 1000. Porque eu vou trocar o K aqui, olha só, o K. E é sempre melhor fazer dessa maneira do que, tipo, fazer na tabela. Não sei como é que fala em português. Uma tabela Tá lá, vendo? tipo. Bem, tem a tabela, né? Mas de modo geral você decora essas coisas, né? Eu não sei exatamente como você usa a tabela, mas para mim é muito fácil multiplicar esse número por 1000, né? Porque quando a gente multiplica por números que têm zeros, assim como 1000, você Uhum. simplesmente passa a vírgula para o lado, né? Então, o 1000 tem 3 zeros, você vai passar a vírgula 3 vezes para o lado. Uma, duas, 3 vezes, tá vendo? Uhum. A vírgula agora vai ficar onde terminou o meu roxinho ali. Portanto, vai ficar 11,8, ok? Uhum. A vírgula fica onde termina o roxinho. 11,8 o quê? Gramas. Então a resposta é 11,8 gramas. Simplesmente isso. Pegou a ideia? Sim. Fácil, né? Então vamos ver a próxima. Mas, tipo, o 1000. Quando você vê o 1000, tipo. Como é que vocês gravam tão rápido? Tipo, Entendi sua que é dúvida, 1000. mas K é 1000, né? Então a gente só decora. Hum. Agora vamos Isso por ver todas as essa. letras? Sim, a letra K significa 1000. Na verdade, sendo mais preciso, a letra K significa multiplicar por 1000, ok? Hum.
A letra M significa dividir por 1000. Então, Uhum. aqui vai ficar 0,023. Esse Mzinho de milímetro, né? De mili. Uhum. Tudo que tem mili é dividido por 1000. Então, o que é um milímetro? Um milímetro é um metro dividido por 1000. O que é um mililitro? É um litro dividido por 1000. Sacou? Então, Uhum. milivolt é um volt da tomada lá dividido por 1000, e assim vai. Então, esse mili aqui, esse Mzinho, ele é dividir por 1000. Então, estou dividindo por 1000. Ah, mas é uma fração. Bem, se você tem dificuldade nessas matemáticas básicas de continhas assim de vezes, dividir, fração, a gente pode estudar isso eventualmente, tá? Mas Uhum. é aquela coisa que eu já te contei. Aí na Europa, os professores de secundário são meio barra pesada, assim, eles não voltam à matéria anterior, não adianta. Uhum. Até por isso que eu tenho bastante aluno europeu. Muito bem. Então a gente tem que resolver essa coisa. Agora, como é que a gente divide por 1000, né? Veja, da mesma forma que aqui, ao multiplicar por 1000, eu pulei para frente a minha vírgula, certo? Uhum. Sim. Eu vou ter que agora ir para trás com a vírgula. Ah, professor, não tem número para trás, né? Só tem um zero. Coloca outro zero. Zero à esquerda não vale nada, não é mesmo? Uhum. Já escutou a expressão zero à esquerda? Zero à esquerda, a gente fala, ah, você é um zero à esquerda. Porque zero à esquerda não vale nada, sacou? Então Uhum. vamos colocar alguns zeros à esquerda aqui. Acho que é o suficiente. E agora a gente vai pular quantas casas? 3 para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Então a vírgula vai ficar aqui nesse zero. Então eu vou poder reescrever como, olha só, 0,0000023. Tá vendo aqui, ó? Encaixando cada número? Uhum. É isso aí. Pegou a ideia? Aham. Opa, E outra eu pergunta, desenhei meio mal tipo, aqui. Diga. que não tem muito a ver, mas, tipo, quando às vezes o professor fala pra gente colocar isso em número de exposantes. Notação científica, aham, É sim. isso. A gente chama de notação científica. Bem, daí já é um outro papo, tá? Mas também tem a ver com passar a vírgula. Eu posso te ensinar isso outro dia, hoje não Tá bom. temos tempo, Aham. beleza? Sim, sim. Beleza, mas é bem fácil também, dá para fazer com essa historinha. Então, beleza, então a gente conseguiu converter o número 0,023 milímetros para 0,0000023 metros. Óbvio, né? Um Uhum. milímetro já é uma coisinha bem pequena, certo? Sim. Se você vai pegar aquele milímetro e escrever ele, falar ele como metros, vai ser uma coisa ainda menor, um número bem pequeno, beleza? Que é o Uhum. que deu aqui. Veja, é a mesma quantidade de tamanho, só que escrito com números diferentes, né? Dependendo da unidade que nós estamos utilizando. Uhum. Vamos para a última. A última de. Cara, essa químicazinha aqui eu podia ter te ajudado também. Eu que tava de meio de frescura. Mas talvez não. Essa cadeia carbônica aqui é feiona. Nem sei se é uma cadeia carbônica. Não tem carbono aqui, maluco. É, deve ser um ácido, alguma coisa assim. Não manjo muito. Mas encontrar número de elétrons, coisas Uhum. assim, não é bem minha área, sabe? Não é bem minha área. Eu acho que Uhum. talvez eu errasse alguma coisa, não conseguiria te ajudar bem. Eu Uhum. posso te indicar um Tá bom. professor de química muito bom. Depois eu Tá te bom. Você indico. manda pro meu pai? Se eu Mando. vejo com ele. Mando no número lá que falaram comigo. Uhum. Beleza. Então, agora, para finalizar, qualquer respostinha aqui? Bem, nós estamos falando de, olha só, né, decímetros cúbicos. Aqui a coisa fica meio complicada. Eu não vou conseguir te explicar isso em um minuto, mas eu vou te dar um spoiler, depois você pode procurar na internet, caso tu queira, ou tenha aula com outro professor, ou comigo, a gente conversa mais Uhum. sobre isso. O que é um decímetro? Um decímetro, vamos pensar, um metro é melhor pensar no metro sempre. Um metro são 10 decímetros. É uma unidade que a gente não costuma usar muito, mas um metro são 10 decímetros, tá? Um metro Uhum. são 100 centímetros, um metro são 1000 milímetros, então um metro são 10 decímetros. Só que eu não quero falar de decímetro, eu quero falar de decímetro cúbico, unidade de volume. Então eu tenho que elevar os dois lados ao cubo, para virar cúbico. Então vai virar 1 ao cubo é 1, porque 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, né? Uhum. Metro ao cubo é metro cúbico.
10 ao cubo é quanto? É 10 vezes 10 vezes 10. É 1000. De novo, 1000 aparecendo. 1000 decímetros cúbicos. Então, ó, grava o que eu vou falar agora. Todo aluno erra isso. Todo aluno acha que é converter direto. Ou seja, fazer o que eu fiz aqui nessa parte aqui, ó. Todo aluno erra isso. Todo aluno vai dizer que 1 metro cúbico são 10 centímetros, são 10 decímetros cúbicos. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Você vai ter que sempre fazer esse negócio que eu fiz de vermelho aqui, elevar o cubo dos dois lados, beleza? Uhum. Daí pronto, minha filha, é só tu fazer o negócio do 1000 de novo que a gente fez aquela hora. Boa sorte aí tentando fazer sozinha, foi muito massa a aula, espero ter te ajudado, beleza? Tenho Uhum. certeza que se você tentar refazer o que a gente fez hoje sozinha, você vai aprender melhor, tá bom? Tá bom. Então tá bom, a gente se fala, tchau, tchau, valeu, Valeu. merci, merci. Uhum.